Então, então as religiões no Antigo Egito funcionavam assim, né, então o deus do sol era a divindade principal, os faraós se consideravam, filho do sol, adotado ou adotando o nome, né, de Ramassés, né, alguns usam o termo Ramassés, né, que é Ram vem da proposta do sol e Messés vem da proposta do filho ou filhos do sol, tá? Tinham alguns animais divinizados, então o crocodilo tinha representação aí do deus da água, os gatos, deus da alegria e do amor, né? Os chacais, Anubis, guardas ou guarda dos túmulos, e o touro, deus Apse, tá? Eram adorados como divindade. Então, aqui nós temos uma proposta embrionária, uma proposta desde o início de todas as coisas aqui, tá? Depois nós temos aí a Heliópolis, que era a cidade do sol, era um importante centro do culto no Egito Antigo, onde eles adoravam múltiplas divindades para todas as necessidades. Então, temos nada mais, nada menos que deuses aqui. Quando o povo de Israel, os hebreus, estavam no deserto, como dito ali em Êxodo, capítulo de número 32, versículo 1, né? Escrito: quando o povo viu que Moisés demorava em descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Tá bom? Então, durante essa ausência de Moisés, ele estando no Monte Sinai, o povo decide de alguma forma ali e pede a Arão que fizesse um bezerro de ouro. E assim reproduzindo o deus Apis do Egito. Essa idolatria, então, ela demonstra como facilmente o povo abandonou o Deus verdadeiro para seguir práticas religiosas dos povos pagãos. Detalhes importantes aqui nessa fala são as seguintes: a idolatria facilmente diante do povo aí, né? Ou seja, tínhamos aí algumas influências egípcias no meio desse povo. É, e aí eles levantam um bezerro para ser adorado, eles vão até Arão para fazer isso, um bezerro para ser adorado, e isso é seguido, aqui eu quero destacar que isso é seguido de práticas religiosas pagãs. É interessante porque até os dias de hoje nós temos isso, existe isso. Práticas religiosas pagãs. Por isso que no início dessa aula eu disse religião e evangelho, tá? Evangelho é uma coisa, religião é outra coisa. Chegando diante de Gênesis como a resposta ao culto da natureza, o primeiro capítulo de Gênesis, então, ele funciona como uma certa canção marcial contra os deuses pagãos, demonstrando que o que outras culturas adoravam como divindades eram, na verdade, apenas criações do Deus verdadeiro, tá? Então, aqui também nós temos esse ponto de suma importância que eu quero destacar em duas coluninhas aqui para nós compreendermos melhor, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos destacar aqui em duas colunas. Na primeira coluna, nós temos os elementos que podemos chamar de elementos naturais. Na segunda coluna, nós temos os corpos celestes, tá bem? Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Gênesis 1:11 está escrito: e disse Deus: produz a terra relva,
ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente estava nele sobre a terra. E assim foi, Gênesis 1:11. Então temos aqui as florestas e os campos, temos aqui cultuados em Canaã como expressão da mãe natureza, tá? Então eles cultuavam isso entendendo que era a mãe natureza, e nós temos ainda essa reprodução em algumas religiões hoje, que são apresentados como simples criações de Deus, tá bom? Depois nós temos os chamamos dos corpos celestes, e disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. Gênesis 1:14. Então o sol, a lua, adorados no Egito, na Síria e Babilônia, são apenas lâmpadas colocadas no seu céu pelo Criador. Essa é a interpretação que nós temos de algumas religiões, inclusive até os dias de hoje. Mas em tudo, Deus está declarando o seguinte: eu criei aquilo que vocês estão adorando como deuses. Ou seja, eu sou o criador de todas as coisas, né? E as coisas que eu crio, vocês não adoram ao Criador, mas vocês adoram as coisas. É muito interessante falarmos sobre isso, e pegando aqui um parênteses rápido, por quê? Porque muitas pessoas hoje, elas abrem os seus corações para um Deus de coisas, um Deus de troca, um Deus de barganha, e não ao Deus criador de tudo e de todas as coisas, tá bem? Fechando parênteses e continuando aqui, religiões na Síria e Babilônia. Então, os deuses celestiais e os deuses dos elementos. Então, os deuses celestiais, Shamesh, deus do sol, Nana, deus da lua e da noite, e As, deus do céu. Isso aqui, deuses celestiais, como eles olhavam, como eles adoravam, né? Como a religião fazia naquele tempo. Deuses dos elementos, Enlil, deus do ar, Enki, deus da água, e Nirunshi, a mãe da terra. Tá? Então, aqui também era uma forma de separar Deus, ou fracionar Deus aí em partes. Outras divindades que nós temos Inaná, que é a rainha do céu, Dagon, deus peixe dos filisteus, né? E Ibis, ave sagrada do Egito. Acho que você já até ouviu alguma coisa com esse nome, tá? Que vem dessa cultura, vem tanto dessa cultura, tanto desse sincretismo, tanto desse paganismo, tanto desse misticismo, que está muito envolvido com a proposta religiosa, tá? A religião, ela tem muito essa proposta envolvida. Esses cultos à natureza, eles eram cultos comuns em várias civilizações antigas, demonstrando como o ser humano substituía o Criador por suas criaturas. Então, aquele lugar exclusivo de Deus para esses povos, né, para essa proposta religiosa desse tempo antigo, Deus saía de cena, e o que entrava em cena, de fato, era as coisas que tinham ali a sua imagem a sua imagem para adoração, tá bom? Bem, chegamos então nas religiões contemporâneas, hinduísmo. Então, mesmo hoje, religiões como o hinduísmo, elas promovem a salvação através do quê? Através de obras e de rigoroso sistema de castas, tá? Castas aqui não está diretamente relacionado a demônio, mas está relacionado a um grupo de principais ou de autoridades ou de soberanias, né? Está relacionado a essa palavra castas aqui. Então temos aí brahmanes, que eram sacerdotes,
a casta mais elevadas aqui. Por isso que eu falei que a casta aqui está direcionada à proposta, né, de autoridade, daquela família ali principal, onde, né, tem as suas hierarquias, enfim, está mais relacionada dentro desse sentido, para ficar um tanto quanto bem claro e fácil para vocês entenderem. Depois nós temos aí os militares, né, segunda casta da hierarquia. Então primeiro vinham os brahmanes, né, sacerdotes, a casta mais elevada, o grupo mais elevado, depois os militares, segunda casta da hierarquia, depois os comerciantes, a terceira casta em importância, depois agricultores e outros, a quarta casta social, e pares, né, os podemos colocar entre aspas aqui, né, desfavorecidos, os não reconhecidos, os excluídos do sistema, enfim, assim que era dividido, tá? Assim que funcionava dentro da religião ou das religiões contemporâneas e, por que não dizer, dentro também do hinduísmo, funcionava desta forma e desta maneira. Esse ponto é interessante porque isso não está muito longe de muitas coisas que nós estamos vendo hoje dentro de certas denominações, de certas pessoas que levam e dizem que carregam o nome do Senhor Jesus, que dizem que carrega o evangelho da cruz, que prega o evangelho da cruz, e parece que não é bem assim quando se trata dentro de uma hierarquia onde tem uma escada, né? E tem aquele que é o maior, tem aquele que é o mediano e tem aquele que é mais baixo. Então, quando você olha para alguns, tanto para religiões e até mesmo para supostos evangelhos pregados hoje em dia, você encontra uma ideia dessa escada aqui religiosa que nós temos aqui, tá? Segundo a lei do karma, os pecados, eles levam, melhor dizendo, ao renascimento em castas inferiores ou até mesmo como animais, criando um ciclo de obras e punições. O budismo também usa bastante isso, tá? Essa proposta aqui do karma. Então, de repente você vai vir outra encarnação, né? Numa família melhor, ou de repente você foi de uma família maravilhosa e agora o seu karma fez com que você nascesse numa família mais de párias, né? Párias, outros nomes também interessantes, é escórias, que eles usam também, enfim, tá bom? Então nós temos esse ponto aqui. As religiões contemporâneas. Então, temos o animismo indígena. Entre os povos indígenas, encontramos o animismo, ou seja, a crença de que cada elemento da natureza possui seu próprio espírito. Tá? Então, essa proposta é bem indígena dentro do animismo, né? E, por que não dizer, até hoje se sustentam essas propostas, e eles olham para a natureza, a mãe natureza, e eles olham para né, cada elemento ali da natureza, crendo assim eles, que possui seu próprio espírito, sua própria vida, e isso é separado, né, em ícones assim, para ficar mais claro para entender. Então, espíritos da natureza, árvores, águas, nuvens e outros elementos naturais são considerados o quê? Habitados por espíritos que precisam ser respeitados e, por sua vez, apaziguados, tá? Então, isso tem hoje, professor, existe hoje dentro do evangelho, isso existe. Tem pessoas, por exemplo, que estão dentro do evangelho, que elas gostam de orar, por exemplo, numa mata, ou, né, um monte onde é uma mata, e aí elas dizem que aquela árvore ali está se manifestando, aquela árvore está mexendo, aquela árvore tem alguma coisa naquela árvore, ou tem um espírito maligno naquela árvore, que ele está olhando de tal forma, de tal maneira. Da onde vem esse contexto? Claramente, tá? Espíritos ancestrais, então eles acreditam que cada pessoa que morre se transforma num espírito vagante,
que continua influenciando o mundo dos mortos. Então, esse espírito ele está andando, perturbando, influenciando outras coisas mais as pessoas em vida. Aí temos o xamanismo. O xamanismo, ele é a prática religiosa onde líderes espirituais servem como intermediários entre o mundo humano e o mundo dos espíritos. Parece que isso aqui pega muito, né? Com o que nós temos presenciado hoje. Eu vou repetir aqui, talvez você consiga me alcançar. Então, a prática religiosa onde líderes espirituais, eles servem como os líderes espirituais, eles são intermediários, tá? Entre o mundo aqui físico, os humanos aqui e o mundo dos espíritos, tá? É ele que vai interagir aqui, é ele que vai ter essa interação, tá? Bem, um instinto religioso, errais não conhecer nas escrituras, né? Mateus 22, 29. Deixa eu só abrir para vocês aqui. Opa, só um minutinho. Eu quero abrir para vocês o microfone. Talvez eu estou dando aula aqui e você está se identificando com muitas coisas que você já viu hoje, com muitas coisas que você já presenciou, dentro até mesmo de uma proposta evangélica, tá bom? Então é interessante a gente conhecer a origem de tudo, de todas as coisas, que quando conhecemos a origem de todas as coisas, a gente se torna um tanto quanto mais maduros nessas questões todas e com muito mais discernimento. Ô Jesus, vem. Hoje tá difícil aqui, o meu slide ele tá meio, não quer muito papo com a gente, agora foi. Bem, pessoal, eu vou deixar o microfone aberto, tá bom? Qualquer coisa, só dá um alô aqui que eu dou uma parada, tá? Vamos lá, voltamos aqui. Então, o que explicaria a presença universal da religião em todas as culturas e épocas? Está muito envolvido. Por isso, até os dias de hoje, isso é tão difícil da gente trabalhar nos dias de hoje, né? Da gente conseguir amadurecer a mente dessas pessoas, a ideia, né? De uma forma bíblica, de uma forma sólida, tá bom? Todos esses fatos, eles nos mostram que existe um instinto religioso. E eu coloquei isso em destaque, para que nós não esqueçamos disso, o instinto religioso na pessoa humana, tão fundamental quanto o instinto de segurança ou da alimentação. Está ali no ser humano, porque vem de tempos e tempos, né? De décadas e décadas, tá? Épocas e épocas. Então, esse instinto religioso, como ele se manifesta? Ele se manifesta, primeiro, em cada indivíduo através da busca por algo superior. Por isso que algumas, por exemplo, chamadas denominações, você vai ver que a proposta que é oferecida ali, ela é encantadora. E aí as pessoas se lançam, mergulham mesmo, não por causa do evangelho de Jesus Cristo, mas por causa da proposta que é pregado, que é anunciado, que é falado ali, tá? Segundo, em cada página da história humana, através de diferentes expressões religiosas. Olha como se manifesta épocas e épocas, né? Gerações, gerações, tá? Terceiro, na criação de deuses a partir de elementos naturais, rãs, bois, sol, lua, árvores.
Então eles colocam isso como deuses verdadeiramente, como aquele que é digno de adoração, tá bem? E na necessidade de organizar este impulso em sistema religioso. Então, né, se manifesta muito nessa necessidade dentro do sistema religioso. E quando o sistema religioso ele não apresenta atrativos, quando o sistema religioso ele não apresenta atrativos, é o que nós temos aqui, tá? Essas coisas são enxertadas. Então, tanto as religiões primitivas quanto as altamente elaboradas, elas são motivadas pelo mesmo fator. O ser humano necessita de Deus. Aí eu uso uma frase muito interessante, já há um tempo que eu uso essa frase, que faz a gente pensar. Existe um Deus criador e existe um Deus que criaram, tá? O Deus criador é aquele que reconhecemos que todas as coisas que estamos vendo e aqui também não vemos, tudo está debaixo do seu domínio, do seu poder, da sua soberania, da sua grandeza, tá? Da sua majestade, da tua excelência. Tudo. Então ele é o único e digno de ser adorado e exaltado para todo sempre. É isso. Só que as pessoas, elas estão, ao invés de ir a um Deus, direto a uma fonte, elas estão indo a pequenos atalhos. E aí criam essa proposta dessa adoração, tá bem? Vamos agora para o Evangelho. Por isso que eu falei religião e evangelho, que são totalmente distintos, separados aqui, tá? Então, enquanto as religiões são motivadas pelo instinto, pelo instinto religioso, então, enquanto as religiões são motivadas pelo instinto religioso do ser humano, o evangelho de Jesus Cristo é motivado pelo amor de Deus, tá? Exclusivamente pelo amor de Deus. A centralidade de toda a Escritura, João 3,16. Então, o Evangelho, nós temos Efésios 2,8, que nós lemos, salvação pela graça, né, por meio da fé, e essa fé, ela acontece porque ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, essa é a verdadeira salvação, né? O ser humano sendo alcançado por essa graça, por esse chamado irresistível, inegável, né? Por essa voz única, direta, precisa do Senhor chamando e através da pregação da palavra, e não é uma salvação que vem de obras, de mérito, de esforço humano, do homem se esforçar, do homem fazer isso ou aquilo para se salvar. Uma coisa interessante nós devemos destacar aqui é a seguinte: se precisa do esforço humano para o homem se salvar, então o homem não precisa de um salvador. É isso que a gente tem que entender. E ponto. Há aqueles que entendam isso e há aqueles que não querem entender isso, tudo bem. Mas a ideia é, se eu tenho que me esforçar para ser salvo, se eu preciso me esforçar, querer, né, me decidir aqui para ser salvo, se é por esse esforço, se é pelo esforçar, o meu esforçar, se é pelo meu querer a salvação, então a salvação não precisa de Jesus Cristo, tá? Eu consigo me salvar simplesmente pelos meus esforços, ponto final. Não há por que discutir outras questões acerca disso, tá bom? Agora, a salvação, o próprio Cristo, ele disse que ele veio buscar o que se havia perdido. Se a pessoa está perdida, ela não sabe
o caminho de volta, ela precisa de um fio condutor, ela precisa de alguém que conduza ela ao caminho se ela está perdida. Não vai aparecer lá um anjo não sei da onde, um anjo Sarafael, né, o anjo, influenciel, para poder fazer com que a pessoa ela seja direcionada. Não, eu preciso entender isso. Eu estou perdido, eu preciso da orientação. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, aí nós entendemos então sobre a necessidade dessa conversão. Esse é o ponto. E isso é pela graça, não é por obras, não é por esforço, não é por pensamento humanos, tá? Poxa, professor, mas como assim? A pessoa não. Então a pessoa ouviu, mas aí ela não decidiu, ela decide simplesmente porque ela ouviu e creu. Ela ouviu e acreditou naquilo. Então sim vem o que? A ação de decisão. Eu entendi, eu compreendi, é isso mesmo. Ou seja, eu ouvi o Senhor me chamando. Ponto final. Muito simples de entender. Então o cristianismo ele tem suas raízes no conceito de salvação pela graça. O que significa que nada que você faça pode garantir sua salvação. Somente a graça de Deus pode nos salvar. Nada mais pode nos salvar. Se eu coloco meu esforço, tirei a graça. Se eu coloco minhas vontades, tirei a graça. Como um ser humano imperfeito, cheio de imperfeição, tem toda essa capacidade de ajudar na salvação, irmãos. A graça é exclusiva e suficiente, assim como Cristo Jesus é suficiente. Tá? Enquanto outros sistemas religiosos ensinam que você precisa realizar boas obras, fora da caridade não há salvação, por exemplo, tá? Então você tem que fazer alguma coisa, cumprir rituais, rezas e penitências. Tem pessoas que acham que a salvação é dessa forma, desse meio. Igrejas evangélicas hoje, elas trabalham por esse viés. Só muda os termos, tá? E tem muita teologia trabalhando por esses viés pagãos, religiosos, de povos antigos. Participar de campanhas ou usar amuleto, desculpem, mas essa é a verdade. Então as pessoas criam um culto lá de campanha, culto de campanha não sei das quantas, e você vai procurar biblicamente, você não tem fundamento para essas coisas. Então são coisas que criaram. Lembra da frase? Existe um Deus criador e existe um Deus que criaram, tá? E às vezes as religiões pagãs, sincréticas, elas têm o quê? Elas usam amuletos para estimular a fé. A fé vem pela palavra de Deus. Se a palavra não for suficiente, todos nós estamos perdidos. Então o evangelho ele ensina, não vem de obras, para que ninguém se glorie. O Deus desconhecido de Atos 17, 22, 23, 29 e 30, no discurso de Paulo em Atenas, nós vemos aqui a diferença fundamental entre o quê? Religião e evangelho. Na religião, busca aplacar deuses através de doações, rituais, tenta tranquilizar espíritos por meio de oferendas e é centrada nas necessidades e medos humanos. Isso é religião, irmãos. Isso está naquele período antigo, está no período de hoje também. Evangelho quer que você seja salvo dos seus pecados. É centrado no amor e na graça de Deus. O cristianismo, ele está acima de uma mera religião. O que ele é, então? Ele é a redenção. Já falei várias vezes para vocês sobre isso, tá?
Depois nós temos aí os objetos da paixão. Mateus 27, do versículo 27 ao versículo de número 31, após a flagelação, que deixa o corpo reduzido a uma só chaga, Jesus foi entregue aos soldados para crucificação. Irmãos, não existe nas religiões, é uma moeda de troca. Religião é uma moeda de troca. Aprendam isso. Isso é indiscutível. Religião é uma moeda de troca. O evangelho está te tirando do caminho do inferno, da condenação, do sofrimento eterno. Tá? Então, alguns objetos destacam nessa cena. O manto escarlate, símbolo da realeza, usado para escárnios. Então, eles estão ali, né, tentando dividir aquilo ali. A coroa de espinho, paródia cruel das coroas reais. Então, eles colocam a coroa de espinho ali, fazendo, né, uma ironia ali. O caniço como retro, zombaria do poder real do Senhor. A cruz, instrumento de tortura que se torturaria, que se tornaria símbolo de salvação. Então, olha o que eles estão fazendo. Por que eles fazem isso? Porque eles estão escarnecendo, tá? A proposta da crucificação de Cristo. Mas tudo isso está cumprindo uma profecia, tá bem? Quando nós chegamos no Gólgota, e podemos aqui destacar as 3 cruzes do Gólgota. As 3 cruzes do Gólgota. Primeiro, a cruz de desespero, versículo 39. Então nós temos um dos malfeitores crucificados ali, que blasfemava contra ele, dizendo: não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. A blasfêmia personificada no criminoso, à esquerda de Jesus, que se une às autoridades, soldados e ao povo na zombaria. E a descrença zomba das afirmações de Jesus e sua aparente impotência na cruz. Tá? Depois nós temos aí a cruz da confiança, versículo 42, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então o criminoso, lado direito, o penitente arrependido, que não passou por um batismo, que não participou de uma ceia, mas que está ali arrependido, ele volta-se para Jesus em atitude de fé, precisamente a atitude que torna possível a salvação dele, porque é a certeza de quem é Cristo, o coração entregue, o reconhecer das falhas, das culpas, dos erros. E a cruz do perdão, versículo 43, quando Jesus responde: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tá? E é muito interessante isso aqui, é importante respeitar um pouco esse verbo, né? Hoje, presente, estarás. Tá? Que já é um outro verbo aqui, né? Que dá a ideia nossa futura aí, tá? A morte, a ressurreição, Cristo ainda tem a aparição. Então, morte, ressurreição e aparição, para depois, enfim, a total glorificação, né? É a cruz da redenção e libertação. Jesus, ele não fugiu da morte. Jesus não fugiu da morte, mas a transforma em uma passagem para entrar na glória. Então, a morte é uma passagem para os salvos, um portão ali, uma porta de passagem para os salvos, para viver ou estar ali reinar com o Senhor na eternidade. O perdão cristão é assombroso. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, versículo 34. Então, a suprema lição
da crucificação é que nunca é tarde demais para vir a Jesus Cristo, exemplificado pelo criminoso arrependido em seus momentos finais. A mensagem da cruz, ela nos leva a isso, ao arrependimento. Não existe arrependimento, não existe salvação sem arrependimento. Não existe. E o arrependimento, ele acontece antes da salvação, pela fé. O problema é que as pessoas estão se convertendo a um discurso. É a isso que elas estão se convertendo. Elas não estão se convertendo ao Evangelho de Jesus Cristo. E isso aqui é uma problemática hoje nas igrejas século XXI. Por quê? Porque as pessoas, elas estão indo pela proposta do discurso, não por Cristo, tá? É por isso que é por esse caminho que muitas pessoas elas estão chegando a Jesus, por esse caminho. E aí elas vão continuar constantemente acreditando que o evangelho é essas coisas, tá? Então as pessoas se converteram pelas coisas. As pessoas se entregaram pelas coisas. As pessoas se doaram pelas coisas. E não pelo evangelho verdadeiro. Precisamos voltar às essências. Precisamos voltar à cruz. Entender que muitas coisas hoje não é evangelho. Colocaram religião. Misturaram religião dentro do evangelho. Colocaram os bezerros dentro do evangelho. É isso que eles estão fazendo. Professor, mas todo mundo faz assim, porque todo mundo que você conhece, poucos deles sentaram para ouvir a palavra como de fato a palavra é.